Santa Prosa especial, 29 anos da comunidade Dominus Salus. Sim, nós estamos em festa, porque neste ano de 2025 estamos completando 29 anos de fundação. Convido você, convido toda a sua família a permanecer conosco nesta noite, porque com grande alegria nós estamos recebendo aqui nosso fundador, irmão Alexandre Mazzali, e também o irmão Fernando Carlos Brandão. Boa noite, irmão Alexandre. Boa noite, irmão Fernando. Boa noite, Tânia. É uma alegria, né, poder celebrar 29 anos de fundação. Saber que um dia eu tive 20 anos, não é? Pois é. Né? É uma alegria muito grande. São 29 anos de história, 29 anos de contemplarmos a misericórdia de Deus, a obra que Deus realizou e continua realizando no meio de nós. Sempre. Irmão Fernando. Boa noite, Tânia. Boa noite. É momento, de fato, de muita alegria e de perceber que tudo é mérito de Deus. Tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, é um momento de louvor, de gratidão. Então é uma alegria muito grande participar desse momento para recordar as maravilhas de Deus. Exatamente. E quantas maravilhas nós vamos partilhar hoje. Né? Você de casa, já vá compartilhando a Santa Prosa desse mês, porque nós temos muitas coisas boas que vão chegar até a sua casa. E junto com tudo isso, as bênçãos de Deus estarão adentrando em seu coração. Então, irmão Alexandre, como fundador da comunidade, como você foi, no decorrer do tempo, dos anos, como você foi percebendo o carisma do Dominus Salus? O carisma é algo realmente a ser percebido, né? E ainda está sendo percebido, né? E continuará enquanto Deus me der a graça de estar vivo, de ir sendo percebido, de ir sendo descoberto, explorado, né? É uma riqueza muito grande, é uma espécie de diamante bruto, né? Que de início a gente só enxerga a pontinha. Percebemos que algo brilha, e é justamente porque algo brilha que a comunidade inicia, né? Mas no início da comunidade, havia muita confusão também da minha parte, da parte dos primeiros, né? Porque como nós somos todos oriundos da renovação carismática católica, né? E trabalhávamos, a maioria de nós, no Ministério de Cura e Libertação, né? Ainda não conhecia a definição de carisma, o que era um carisma. Sabíamos somente que Deus estava nos pedindo algo para iniciar algo, né? E aí, para nós no início, como todo mundo já estava mais ou menos ali no ramo, digamos assim, da cura e libertação, dizíamos, né, que o carisma da comunidade era cura e libertação. Porém, tempinho depois, eu tive a graça de participar de um retiro para fundadores em Salvador, né? E quem promoveu esse retiro foi a comunidade católica Shalom, lá de Fortaleza, né? Moisés Azevedo. E ali com eles, né, alguns dias em retiro, eu fui entendendo o que de fato era um carisma, né, e que aquilo precisava ser, de fato, eu precisava me inclinar sobre o mistério para tentar entender o que é que Deus estava dando para nós, porque até então eu não conseguia enxergar nada além de uma obra, né, mas, como eu disse, carisma, o que é carisma? Ali eu fui ouvindo tantas coisas que foi, ao mesmo tempo que clareando, parece que ao mesmo tempo vai confundindo, é um paradoxo, porque até então o conceito de carisma é o conceito que a gente tinha de grupo de oração, e ali nós vamos falar de uma coisa muito personalizada, muito individual, muito particular, individual porque carisma não se repete, cada obra que surge é um carisma único na igreja, não é? Então, para descobrir tudo isso, para conseguir entender tudo isso, levou um tempo. Não é? E ali das dicas que nós recebemos no retiro, foi justamente começar a prestar atenção, a ouvir o que saía da boca das pessoas, o testemunho, quando as pessoas participavam dos nossos retiros, quando as pessoas eram atendidas no nosso atendimento de oração, o que as pessoas diziam, o que elas recebiam de Deus, o que elas falavam, porque o que elas falavam, elas estavam narrando uma ação do carisma. E com certeza, pela boca delas, nós receberíamos uma espécie de luzes
para começar a explorar, para começar a entender o que o carisma estava fazendo na vida daquelas pessoas. E a palavra que sempre saía, a palavra que sempre, digamos assim, batia, era a palavra restauração. Né? Então, eu fui restaurado por Deus. Aqui eu fui restaurado por Deus. Esse retiro me restaurou. A minha família foi restaurada. A minha vida profissional foi restaurada. Meu filho foi restaurado. Enfim, essa palavra foi a palavra que ficou. Então nós começamos a entender como comunidade que havia uma ação restauradora através do carisma. Então nós sabíamos que a nossa missão era restaurar. Mas como, o que, de que forma, não é? Tudo foi se levando tempo. Então foi se passando, de fato, tempo. Né? Os anos foram passando. Bom tempo mesmo. Coisa de mais de 10 anos. Né? Para que a gente pudesse chegar a compreender o que era a ação do carisma. Né? Eu acho estranho, até digo, né? Às vezes uma obra está começando e ela já começa com o carisma definido. É estranho porque você vai entender o carisma no decorrer. Você não concebe um carisma e cria uma obra em função daquele carisma. A obra, ela se inicia pela ação do Espírito, pela inspiração, pela moção do Espírito Santo, e na caminhada Deus vai mostrando. É um pouco daquilo que ele fez com Abraão. Né? Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te indicar. Só que ele só foi perceber o lugar no caminho. Então, o início da obra é assim, sai da tua terra e vai. Foi isso que nós fizemos, confiança. Faça essa experiência de fé e no caminho eu vou te mostrar. E no caminho Deus foi nos mostrando. Né? E depois de tantos anos aí, eu digo 10, mas aí a comunidade já tinha aí 2, 3 anos, então foi praticamente 15 anos de comunidade para que a gente conseguisse perceber de fato qual era o carisma da comunidade. E digamos aí que estamos ainda percebendo, porque no nosso último retiro interno agora em dezembro, né, algo a mais brilhou para que nós pudéssemos compreender uma profundidade maior do carisma. Hoje nós temos definido o carisma como restaurar o ser humano à imagem e semelhança de Deus, para que ele possa se redescobrir como filho. Quer dizer, ele não é uma coisa, ele não é algo, ele é alguém. E alguém eleito, alguém escolhido, alguém que deve ser íntegro, inteiro, porque Deus o fez completo, para que completo ele pudesse contemplar a face de Deus e fazer essa experiência de quão amado é, como filho do Pai, como irmão do Filho. Todos nós somos irmãos no Cristo, através do sacramento do batismo, não é? E movidos pela graça do Espírito Santo. Muito bonito. E uma coisa que você falou assim, você foi ouvindo o que as pessoas estavam dizendo. Então Deus fala através dos atendidos. Com certeza. Pela comunidade. Os testemunhos, eles são fundamentais. Eu lembro uma vez um testemunho que me marcou muito. Coisa simples, 2, 3 frases que a pessoa falou e não foi nem num retiro. Nós estávamos vendendo pão no final da missa e ali uma mulher me chamou e ela falou assim, olha, eu quero agradecer a Deus e a vocês por aquilo que vocês me ajudaram. Né? Eu disse, o que houve? Ela falou assim, eu não conseguia mais entrar na minha casa depois que meu marido morreu. Meu marido morreu, eu não conseguia mais ficar ali dentro da minha casa, estava morando com a minha filha. Comecei a passar pelos atendimentos de oração, consegui voltar para minha casa e olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês me ajudaram a eu descobrir a minha identidade. Então, quando ela falou isso, aquilo brilhou tão forte, porque a nossa identidade mais profunda é a filiação divina. Ela é a identidade mais profunda que nós temos. Independente de sermos homens ou mulheres, todos nós somos filhos de Deus. Né? E isso fez com que fosse assim. Nós estamos bem no processo de discernimento, foi uma espécie de carimbo, Deus falando, é isso, entenda. Né? Através do carisma, eu estou devolvendo para as pessoas a identidade de que elas são minhas filhas. E bem interessante e bem atual, né? Porque no mundo, da forma que está hoje, as pessoas não se veem mais como filhos de Deus, como imagem e semelhança de Deus. E nem como pessoas. Nem como pessoas. Se veem como coisas, né? Objetos. Se identificando como animais. Eu sou um cachorro, eu sou um gato. Muda-se tudo, né? Ou até coisas até inferiores a isso. Exatamente. Sendo que o ser humano é superior a todo animal.
Exatamente. Então Deus vem ao encontro das necessidades. O Salmo vai dizer, né? Pouco abaixo dos anjos nos fizestes. Então a nossa dignidade é muito elevada, é muito alta. Né? E o carisma, ele revela a dignidade da nossa identidade. Perfeito. E durante todos esses 29 anos aí, né? Quais os detalhes, os aspectos que você foi vendo no qual a comunidade foi crescendo? Olha, a comunidade cresceu em tudo. Né? A comunidade cresceu em número, porque nós começamos em 5 e hoje nós estamos aí na casa dos 90. Né? A comunidade cresceu em estrutura, porque nós começamos morando em 3 cômodos e hoje nós temos aí, graças a Deus, né, uma estrutura de casa e uma boa estrutura de casa, com a graça de Deus, que acolhe não só os membros, mas acolhe hóspedes, pessoas que vêm para fazer os seus retiros e tudo mais, né? Mas principalmente a comunidade cresceu em maturidade. A comunidade cresceu na formação. A comunidade cresceu em amor à igreja. A comunidade cresceu no processo de conversão. A comunidade cresceu em maturidade vocacional, maturidade humana, maturidade missionária. Né? Eu não digo isso dizendo que a comunidade está pronta. Nós estamos em processo de crescimento e esse processo vai durar o quanto durar a nossa vida. Não é? Então nós estamos nesse processo, mas se nós olharmos há 29 anos atrás, aonde nós estávamos com um facão na mão, abrindo trilha na mata, porque nós não tínhamos quem nos ajudasse, porque éramos a primeira comunidade da diocese, não é? E nós olharmos hoje para trás e ver como Deus foi conduzindo a nossa história, como a comunidade amadureceu. Como a comunidade cresceu. Em meio a lágrimas? Sim. Com muito sofrimento? Sim. Ainda hoje? Sim. Não é? Mas é o que nos faz crescer. Em tudo. Eu não posso dizer que nós somos os mesmos de 29 anos atrás. Graças a Deus. Sim. Porque se fôssemos os mesmos, não é? Diríamos então que estávamos estagnados, congelados em alguma coisa aí. Não, mas a comunidade, graças a Deus, ela progrediu. Ela cresceu, como eu disse lá, em meio a perrengues, em meio a perseguições, em meio a erros nossos mesmos. Como nós erramos? Né? Quantos erros, quantos tiros na água, né? Quanta impulsividade, quanta empolgação que não deu em nada. Né? E Deus foi nos purificando para nos fazer crescer. Né? E se nós estamos aqui hoje, 29 anos depois, é para poder afirmar que Deus cuida de nós. Sempre cuidou e nunca deixará de cuidar, né? Mas o bonito em tudo isso também é o deixar ser cuidado por Deus, né? É o saber sofrer na dor, porque se você está passando por um momento de dor e você tira Deus dessa dor, entra o desespero. Exatamente. Né? Agora, quando nós sofremos e Deus está no centro desse sofrimento, eu vejo que renasce a esperança. Não só no centro, né? Mas também muitas vezes ele é o provedor do sofrimento. Não no sentido de que ele cria o sofrimento para nos enviar, não. Mas ele provê que situações dolorosas nos toquem. Não é? Porque ele sabe que aquela dor vai ser como aquele episódio de Moisés que precisou ferir a rocha com o seu cajado para que jorrasse água. Então ele permite que algumas cajadadas, algumas situações nos firam para que a obra que ele quer realizar possa jorrar. Não é? Então, tudo é muito belo, mesmo o sofrimento. Lapidando, né? Lapidando. Sempre. O irmão Fernando está tão quietinho, dando risada, só ouvindo aqui. Ouvindo o nosso fundador. Mas conta um pouco para nós do seu discernimento, da sua vocação, o que trouxe você a Dominus Salus, o que brilhou da Dominus Salus na sua vida. Sim, a gente vai aqui fazendo memória, né, conforme vai comentando e vendo essas fotos. E eu ia me recordando de fato desses meus inícios também. Conheci a comunidade Dominus Salus quando ela tinha já 4 anos de fundação. Eu trabalhava, estudava, mas havia aquilo, faltava algo. E o que é esse algo? Né? E trabalhava comigo, né, uma senhora que se chamava Maria do Carmo, ela já faleceu,
E ela começou a me impulsionar a buscar sobre minha vocação. Ela uma vez perguntou assim: Fernando, você já pensou sobre vocação? Falei, já, mas eu nunca fui atrás, não. Falou, pensa nisso. Né? Só pensei. Ela falou, olha, busca, porque eu vejo algo diferente em você. E de fato eu sentia, né, que tinha algo, né, que me movia, que mexia comigo. E eu estava em adoração, em oração na paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Vila Ares, e diante do Santíssimo eu perguntava, né, Senhor, se o Senhor me quer, né, para Ti, até mesmo como um consagrado, né, fala comigo, onde? O que o Senhor quer de mim? Eu acabei de rezar, saí, olhei ao lado, tinha uma mesinha e tinha um jornal grande assim, escrito o que é a Javé Salva. Que na época era esse o nome, né? O que é a comunidade Javé Salva. E ali contava o que era a comunidade, quantos membros tinham, né? Ainda é a época que dizia que havia a Cássia, né? Que foi uma grande irmã nossa que já faleceu. Saudosa. Sim, uma grande mulher de Deus, muito de Deus. E eu guardei esse jornal, tem até hoje, né? Que depois se tornou até mesmo uma revista da comunidade. E fui visitar o grupo de oração Jovens Mensageiros da Paz, na época. E como eu trabalhava, sim, Santa Terezinha sempre presente. E como eu trabalhava e à noite eu queria participar de algum grupo de oração, eu fui lá conhecer os Jovens Mensageiros da Paz. E lá a comunidade era responsável por esse grupo. O irmão Alexandre, na época, tocava teclado. Há muito tempo atrás. Né? Tinha bastante cabelo, franja enorme, eu também tinha bastante cabelo. E ali eu conheci e aquilo já mexeu comigo. A forma de conduzir o grupo, de rezar, já mexeu comigo. Sim. Já vi algo diferente. Ali anunciou um retiro que ia acontecer, Jovens em Renovação. Participei desse retiro. Faz tempo. E eu não conseguia deixar de participar desse grupo de oração. Até que eu fiquei sabendo também de um outro retiro, Curados para Amar. E foi o segundo Curados para Amar que eu participei da comunidade, isso em 1999. Segundo Curados para Amar. E esse retiro foi o que mostrou ali que Deus queria algo de mim. Ali na intercessão, havia ali algumas pessoas da comunidade intercedendo e eu pedi, olha, reza por mim, né, sobre vocação, né, que eu gostaria de saber, né, o que Deus quer de mim. Né, eu sabia que havia aquele sinal, né, do jornal da comunidade, mas eu buscava respostas, né, esse início a gente pede muitos sinais, né? Sim. E ali quando rezaram por mim, né, veio esta palavra, né, lá em Isaías 40, versículo 25 a 26. A quem então poderíeis comparar-me, que possa ser a mim igualado, diz o santo? Levantai os olhos para o céu e olhai. Quem criou todos esses astros? Aquele que faz marchar o exército completo, e a todos chama pelo nome, o qual é tão rico de força e dotado de poder, que ninguém falta ao seu chamado. Fiquei com essa palavra, mas ainda eu queria mais. No momento de oração lá do deserto, eu abri a Bíblia e veio esta palavra na minha oração pessoal. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 35. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém diziam que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam a preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. A união dos primeiros fiéis. E aí eu vi que Deus me chamava a uma vida em comunidade. Em comunidade. A maneira da comunidade rezar, a maneira de adorar,
tudo aquilo começou a falar comigo. Tudo aquilo já foi resposta de Deus para mim. Até o momento que, né, me decidi, não, vou mandar uma carta para começar a formação com a comunidade. Naquela época a gente escrevia carta, né? Escrevia uma carta. E naquela época o fundador respondia as cartas, e eu tenho até hoje, né? A folha com a rebarba ainda sem tirar, a rebarba da folha do caderno, mas é relíquia, né? É a história ali, né? São os sinais. É história, né? Mas no retiro, né, eu estava ali muito angustiado, porque esse início a gente passa uma grande luta espiritual. E no momento com Nossa Senhora das Graças, né, temos aqui até essa imagem, né, nossa padroeira, Nossa Senhora das Graças, e eu estava ali já quase que entregando, até quase que desistindo de buscar minha vocação, porque Deus mostrava, mas havia ali um medo, uma insegurança. E teve um momento ali que o irmão Alexandre e a Sueli conduziu de nós sairmos do nosso lugar e coroarmos Nossa Senhora com alguma coisa. Saí do meu lugar, né, em silêncio, e fiz o gesto de coroar Nossa Senhora. E eu dizia assim: Nossa Senhora, eu te coroo com a minha vida e a minha vocação. E a Sueli ali na frente conduzindo a oração, ela sorria para mim. E quando eu voltei para o meu lugar, ela disse: você que acabou de se perguntar de vocação, entrega agora a sua vocação para Nossa Senhora. Nossa, e ali eu chorei bastante, né? Naquela época eu era muito mais chorão, né? Chorava hoje bastante. Um pouco menos? Muito menos, graças a Deus, né? Mas chorava bastante. E Nossa Senhora foi a grande responsável pela minha vocação. Nossa Senhora foi aquela que intercedeu para que eu perseverasse, porque também no carisma Deus queria me reconstruir, mostrar a minha identidade, restaurar a minha história, me fazer um homem de Deus, um homem completo, à imagem e semelhança de Deus. E as máscaras foram caindo, as feridas foram sendo tocadas para ficar aquilo que era verdade. Tudo aquilo que era mentira foi caindo. E como que foi importante para mim, né, crescer no carisma, né, na minha identidade, e ainda Deus tem feito e fará muito mais. Então, não só por aquilo que é a minha vocação, mas eu sou grato porque o carisma também me restaurou. Porque Jesus não é um curandeiro, né? Fomos curados graças às suas chagas. Ele não cura por curar. Não. Ele cura para poder salvar, para devolver a dignidade, para eu ser quem eu sou, imagem e semelhança de Deus, e encontrar o meu lugar. E o meu lugar é o céu. Então foi isso que ele fez na minha vida, né? Falaria muito mais coisas, mas só resumindo, né, ele iniciou esse processo comigo. Então a minha vocação é a minha própria restauração e salvação. Certo. E você, né, que está nos acompanhando, curta, compartilhe e deixe um comentário. Você conhece a comunidade Domino Salos? Você já esteve aqui em algum retiro? Qual graça você recebeu? Você já foi atendido em oração? Deixe seu testemunho, porque o seu testemunho, assim como o testemunho do irmão Alexandre e do irmão Fernando, mudam vidas, edificam o nosso coração e nos trazem assim para mais perto de Deus. Então é muito importante que você deixe o seu testemunho. Irmão, ainda em você, vou te fazer uma pergunta. Pode fazer. Como foi assim a reação dos seus pais quando você falou: estou indo para uma comunidade? Olha, até que foi uma reação tranquila, mas nós sabemos que os pais são os que mais sofrem, né? Porque os pais querem o bem dos seus filhos. Então é natural a preocupação, né? E na minha ansiedade já de deixar alguns meses pronto já o meu colchão, que eu comprei um mais reforçado, né, para poder vir para a comunidade. Falei, o colchão que tem lá é fino, né? E eu já era gordinho, né? Então vou comprar um colchão mais firme, né? Densidade ali 28. Então eu já comprei um colchão, comprei lençol, tudo. Então eles foram percebendo que a coisa estava ficando séria, né? Eu ia comentando, né? As pessoas, né, que fazem o caminho de discernimento depois vão morar na comunidade. Fui falando, né, da vida consagrada. Então assim, aos poucos eu fui preparando, né? Mas o mais forte foi realmente no dia que eu... foi marcado, né, o dia para eu vir mudar para a comunidade, no dia 25 de junho,
né, isso há 22 ou 23 anos atrás, Uhum. a 1h da tarde, horário para mim chegar. Então, marcou tudo, hein? A data Sim, e o horário. guardei, esse momento eu guardei, porque minha mãe estava lavando louças, e aí fui falar tchau para ela, mãe, eu tô indo. E aí ela começou a chorar. Ei, Dona Maria. Maria sempre presente, né, na minha história. E ela disse assim, né, eu não tô ela desligou a torneira ali, né, fechou a torneira e disse assim, eu não tô chorando de tristeza, mas de alegria porque eu sei que você vai para um lugar bom. Olha que bem. Reza por nós. Foi o que ela falou, reza por nós. E, né, me despedi ali e meu pai me trouxe, né, e meu pai agradeceu, né, as pessoas da comunidade. E interessante que em alguns períodos assim difíceis, porque eu achava que eu nem ia aguentar ficar. Por ser filho caçula, muito medroso de enfrentar esses desafios, falei, nossa, eu vou sair de casa, vou embora. Como assim, né? Tinha tudo? Tinha tudo, né? E aí eu sonhei com a minha mãe chorando. E ela dizia, por mais difícil que seja, permaneça. Nossa. E no sonho ela dizia isso. Tá. Então, naquilo que minha mãe ali no meu sonho falou e naquilo que Nossa Senhora é na minha vida, ela sempre sinaliza isso, ó, por mais difícil, permaneça, prossiga. Porque vocação, se ela não tem dimensão de sacrifício, vira romantismo. E romantismo é fogo de palha. A gente sabe que não vai pra frente, não fecunda, né? Sim. Ele me falava de cruz, mas ele não mostrava totalmente a cruz, Não, né? não viria. Sim, mas a cruz é a grande educadora de todo vocacionado, de todo consagrado, seja vida ou aliança. E se nós não beijamos, não abraçamos essa cruz, jamais vamos entender o mistério. Dói, mas é uma dor com Jesus Cristo. E foi assim que eu caminhei, tenho caminhado, né, me prostrado diante dele, né, onde ele tem me ensinado, né, que ser consagrado é ir além, não desistir, mas prosseguir. Essa música, né? É, Essa música. Espírito Santo Como lembrou. surgiu essa música? Surgiu de fato disso, né? Eu estava pensando, acho que não dá, eu vou embora, não dá para mim viver essa minha vocação, não consigo isso, não consigo aquilo. Aquela briga interior. Sabe aqueles dias que você acorda já brigando com você mesmo? Ah, sim. E a luta interior, ela é muito grande, né? E é aquela purificação que você não entende, né? E aí o Senhor inspirou no meu coração a pegar uma folha. Estávamos na casa ainda lá no Parque Continental, antes de morar aqui na sede. Uhum. E eu peguei a folha, uma caneta e simplesmente comecei a escrever. Eu sempre comento dessa forma, né? Que de uma vez só. Eu fui escrevendo. Quando eu pensar em desistir. E fui falando. Falando não, escrevendo, né? Escrevendo, né? E quando eu fui escrevendo, eu já fui percebendo que aquilo era uma letra de uma música, de uma canção. Mas eu não sou músico. Mas aquilo era a resposta de Jesus para mim, para eu não desistir, para eu prosseguir, que ser consagrado é ir além, de olhar a cruz, de ter Ele como centro da minha vida. E aquela canção falaria às outras pessoas também da comunidade, e aqueles que pensassem em desistir. Fala até hoje, né? E fala até hoje. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande de Deus ter falado ali no meu coração, porque se eu tivesse desistido, quanta coisa eu teria perdido. Né? Se hoje eu sou quem eu sou, né, eu devo a minha vocação ao carisma Dominus Salus, né, que me revelou, me mostrou a mim mesmo. Né? Quem é o Fernando? Sua dignidade A como minha homem, dignidade. como filho de Deus, né? Né? E que ele continue lapidando, né? Que ele continue fazendo, né? Para que, né, tudo seja para a honra e glória dele. Tudo na dor, muito na dor, né? Na muito dor, na humilhação, cruz, mas aonde... nos colocando nos nossos devidos lugares. Sim, né? quem chegar na comunidade Dominus Salus, o que mais vai ver aqui é cruz. Crucifixo tem para todo lado, para nós não nos esquecermos. Né? Quem quer me seguir, tome sua cruz e me siga. E contemple o amado. E contemple o amado. Irmão Alexandre, eu sei, o irmão Fernando sabe, mas acredito que o povo que está em casa nos acompanhando não sabe.
a Dona Maria e o seu Carlos tiveram uma aceitação dele sair de casa. E como foi a Dona Irene com os seus céus, nossos pais? Bom, ali o início da comunidade foi muito tranquilo, Foi. né? Porque como eles estão dentro da comunidade, né? E o passo que eles deram foi um passo muito ousado, né? Em vender a casa que nós morávamos no Jardim Florestal, que era uma casa muito boa, num bairro muito bom, né? Para mudarmos para um bairro mais simples e comprar uma casa maior para que pudesse começar a comunidade de vida. Então, foi um passo na fé, da parte deles também, né? Eram 2 casas, uma casa na parte superior, uma casa na parte inferior. Fizemos a reforma, começamos, tudo muito ali. Só que depois foi chegando gente, né? Foi chegando gente, não cabiam mais. Eram 2 quartos, uma capela, um banheiro e pro lado de fora, do lado da lavanderia, uma mini biblioteca, né? Uma salinha cheia de livro que também não dava para ficar lá dentro lendo. Você entrava para pegar o livro e saía porque era muito quente, né? Que foi o início, né? Mas quando chegou o momento de nós sairmos de lá para irmos para o Parque Continental, embora fosse praticamente no mesmo bairro, né? É logicamente que eles sentiram, né? Eu lembro até hoje da mãe arrumando os potes que a gente não tinha, as panelas que a gente não tinha, entregando na minha mãe chorando porque a gente estava mudando de casa. Mas a gente estava mudando de casa, mas que de 10 minutos chegava a pé. A pé, né? Imagina. Até onde a gente estava, né? Veja. 4 quadras, né? E descida ainda para ajudar, né? Então, o problema era voltar, né? Mas, logicamente que há, né? Esse rompimento, esse distanciamento, ele há, né? E depois chegou o momento de vir para cá, né? Então, quando chegou o momento de vir para cá, eles sentiram mais ainda, porque já não era mais a pé, né? Já era aí praticamente 4 quilômetros de distância entre aonde se estava e aonde a comunidade está hoje, né? Mas nunca houve resistência. Então, isso é muito bonito de ver, né? Porque há o sofrimento, há o abrir mão, há a renúncia, mas há o que? A conformidade com a vontade de Deus, né? A conformidade com a vontade de Deus. E isso teve da parte deles e tem até hoje, né? Às vezes que eu não pude pegar folga, às vezes que a minha férias foi mais curta, às vezes que eu tive que pegar meia folga e voltar mais cedo ou chegar mais tarde, né? A mãe, de vez em quando, ela dá. Né? As brincadeiras diretas, né? Mas tudo ali rindo, né? Mas assim, ela sabe, né? Que como eu estou à frente da comunidade, de mim mais será exigido, né? E que nem sempre eu vou poder estar. Esse ano que passou, no dia do aniversário dela, estava iniciando a visita canônica na comunidade. Quer dizer, eu não pude me fazer presente, né? Então, ela entende, ela sabe disso, né? E há essa resignação, há essa conformidade, né? Então, as coisas transcorrem como precisam transcorrer. Certo. Isso que você falou, né? Da conformidade com a vontade de Deus, né? Que Exato. tem as dores, as renúncias, né? O meu pai, ele, para quem não sabe, ele faleceu de câncer, né? Sim. Vai completar 8 anos já. Nossa, passou Muito rápido. A minha vocação foi o sustento, né? A graça de Deus para eu viver aquele momento com meu pai. Que também a comunidade foi uma grande graça na minha vida, porque irmãos da comunidade me ajudaram a passar as noites com ele, né? Nos cuidados paliativos. Meu irmão Jefferson, teve o irmão Alex, o Fábio também, que é o Blato, da Comunidade de Aliança, a Aline, né, irmã da irmã Ariane, que tiveram essa experiência ali com o meu pai, dele rezar ali o terço da Divina Misericórdia. Com dor, dizer, Jesus, eu confio em vós. E vivenciar com meu pai essas dores, o seu câncer, de olhar para a minha vocação, de ver a minha impotência. Eu não podia tirar dele a dor. Eu não podia rezar por ele ali e passar e ser curado daquele câncer, porque havia um mistério de Deus. E a comunidade me ajudou a vivenciar esse mistério.
não me entregando à tristeza, à angústia, mas a comunidade me ensinou e me deu sustento para vivenciar aquele momento de contemplar a salvação do meu pai. E eu contemplei isso. E os que passaram com ele as noites lá viram, né, o próprio Jesus falando com eles. E principalmente no momento quando ele dizia, né, eu tenho sede. Porque por causa que pegou o câncer, né, nas glândulas salivares, ele não tinha mais saliva. E começou a sair pedacinhos da língua. Ele não tinha mais saliva, paladar, e ele tinha muita sede. E eu lembrei de Jesus na cruz, tenho sede. Então eu vi no meu pai ali o Cristo sofrendo. E ali eu contemplei também um pouco do mistério do carisma. Então sou muito grato ao carisma, à comunidade, por ter estado comigo nesse momento, né, do falecimento do meu pai, ter sustentado a minha mãe, que se tornou essa grande voluntária da comunidade e a ajudou a viver também o luto pela fé, né, servindo a Deus na comunidade. Né, o pessoal conhece ela vem, gosta de lavar louça, às vezes faz alguma receita para o pessoal aqui na comunidade. Sim. Então, se não tivesse a comunidade, eu penso como eu teria vivido esse momento. Muitas vezes até na revolta. Sim. Né? Será que eu teria tido ali condições de vivenciar isso com meu pai? Então, dou graças a Deus por tudo, né? Porque se não fosse a comunidade, eu não teria crescido, né, em maturidade também ali, né, no momento de entrega do meu pai, né, no seu falecimento. Certo. E você, Domino Salos, que está nos acompanhando, você é meu irmão de comunidade, deixe também um testemunho, aqui como o irmão Fernando deixou, o irmão Alexandre, o que Deus já fez na sua vida através do carisma do Domino Salos. Escreva, não precisa ter vergonha não. É hora de você testemunhar, né? A comunidade tanto de aliança como a comunidade de vida. Irmão Alexandre, a comunidade de aliança, muitos olham para vocês, né, com as suas vestimentas, tudo, as meninas, vocês, e pensam que só tem comunidade de aliança, de vida, desculpa. De vida. Mas qual a importância da comunidade de aliança na Domino Salos? A importância da comunidade de aliança é a mesma importância da comunidade de vida. Né? Isso sempre ficou muito claro. Né? Não existe uma vocação maior e uma vocação menor. Né? Quem é da vida está correspondendo mais, quem é da aliança está correspondendo menos. Porque cada um, dentro do seu estado de vida, é chamado a oferecer tudo o que pode oferecer. Exato. Então, quem está dando tudo, está vivendo a plenitude da sua vocação, seja a vida, seja da aliança. Então, o testemunho, a importância da comunidade de aliança, ela é crucial. Por quê? Porque a comunidade de aliança, ela consegue chegar com o carisma onde a comunidade de vida não chega. A comunidade de vida, ela tem ambientes que a aliança não chega. Por exemplo, hoje nós estamos em velório, hoje nós estamos dentro de hospital, não é? Temos uma disponibilidade maior de tempo para ir rezar dentro de casa de pessoas que nos pedem oração. Temos uma disponibilidade de tempo maior para atender um maior número de pessoas do que a comunidade de aliança. Então, a comunidade de vida, nesse sentido, talvez ela consiga atingir um maior número de pessoas. Mas a comunidade de aliança, ela entra aonde a Domino Salos não conseguiria entrar como comunidade de vida. Por exemplo, no ambiente do emprego. Não é? Então, tem as pessoas que trabalham em escritório, tem pessoas que trabalham em cozinha, tem pessoas que trabalham em consultórios. Sim. Não é? Vamos lembrar aí de algumas profissões. Escola, não é? Educadores, né? São educadores. Tem pessoas que trabalham em serralheria, tem pessoas que trabalham dentro de sessões de empresa, não é? Então, a comunidade não tem como entrar lá numa sessão para evangelizar. Não. A comunidade não consegue pegar um membro da vida e colocar lá na cozinha de uma DECA, não é? Para evangelizar. Mas a gente tem uma consagrada da DECA lá, que é chefe da cozinha, não é? Nós não conseguimos entrar em sessões de uma empresa, não conseguimos entrar numa sala de aula, mas a gente tem professores que são consagrados. Sim. Não é? Nós temos consagrados que são psicólogos, né? Nós temos consagrados que trabalham em áreas executivas, quer dizer,
a comunidade não tem como estar lá. Na enfermagem. A comunidade não é membro a comunidade de vida, ela não consegue entrar nesses ambientes porque ela não é chamada para isso. Não é? Agora, quem é da aliança, que está nesse mundo corporativo, que está nesse mundo de trabalho, né, e que precisa desse trabalho até mesmo para manter a sua família, Deus acaba se utilizando dessas pessoas que são consagradas, ou seja, que têm o carisma, para atuar com o carisma nesses ambientes onde a comunidade de vida não consegue entrar. E os testemunhos são variados. Esses dias mesmo, que nós estávamos comemorando aí o aniversário da comunidade lá na chácara, não é? Veio um membro da comunidade falar comigo, a dona Maria Amélia, não é? Ela com a dona Lourdes foram para São Paulo comprar os tecidos aí dos hábitos, né? Que precisávamos fazer alguns hábitos, foram lá. Pois bem, chegou a hora do almoço, elas foram almoçar, daí, antes do almoço, a comida chegou, elas rezaram, entre elas ali, antes de comer. Almoçaram, pediram um café, foram pagar a conta, viram que o café não constava na conta. Foram falar com a pessoa do caixa, olha, não cobrou o café. Não, o café é cortesia para vocês, porque o que nós vimos hoje aqui é tão difícil ver. Vocês rezaram, vocês agradeceram, né? Então o café é um presente da casa, não é? Então veja, são coisas simples, né? Lembro também uma vez o João César falando, né, na época que ele ainda estava trabalhando ali dentro da Liga Intúlica, às vezes ele era questionado, da onde vem a sua alegria? Você é diferente de todo mundo que está aqui, né? Porque esse sorriso, da onde vem? Né? Então, da onde vem? Né? Não tem ninguém da comunidade de vida lá. Quem que está lá? Um membro da aliança evangelizando com o seu modo de ser os demais funcionários que ali estão. Então veja como que a comunidade de aliança é importante. Né? E outra coisa, ela tem uma outra importância. A sua família, mesmo que todos os membros da sua família, da sua casa, não tenham um carisma, ela vai solidificar o seu lar sobre bases que o carisma oferece. Né? Então, ela tem essa missão toda particular. Né? Quem é da aliança geralmente é casado, na sua maioria. Né? Tem filhos na sua maioria. Uns mais, outros muito, outros poucos. Né? Uns poucos, bastante. Outros muitos, bastante. Outros mais ainda. Não é? Temos aí famílias que são menores, mas temos famílias numerosas. E é tão bonito ver. Não é? Esses filhos que às vezes, quando os pais vieram, nem nascidos eram. Né? Outros eram pequenininhos. E hoje você vê essa garotada encaminhada, essa garotada que às vezes vem aqui e participa, ou que está sempre num retiro, ou mesmo que não esteja aqui na comunidade, a gente sabe que está caminhando, fazendo algo, não é, que a comunidade chegou a atingir a educação dessas crianças, não através da comunidade de vida, mas através dos pais que são aliança, que são consagrados, que têm o carisma. Então veja, a aliança é muito importante. É muito importante. Você falando sobre o sorriso, né? Como você consegue sorrir? Uma vez, foi uma visita do Dom Vicente na paróquia da Vila Marlene. Né? E eu fui lá conversar com ele. Ele estava atendendo, eu não sei como chama quando eles visitam, esqueci o bairro daquela paróquia. Pastoral. E eu marquei um horário, queria conversar com ele. E eu estava passando assim, N situações com uma das minhas filhas, e eu estava assim, destruída, tá? Se pegasse um pano de chão, você olhava e falava, pano de chão tá melhor que a Tânia, coitada, né? E eu comecei a partilhar toda essa situação com ele, eu vi que ele fazia assim pra mim, daí ele fazia assim, eu falei, será que eu falei alguma besteira? Ele fez assim, como você consegue sorrir, filha? Aquele jeito dele falar. Eu olhei pra ele e falei, é Jesus, Dom Vicente. Eu falei, não tem outra explicação. Falei, se hoje eu estou conseguindo prosseguir a minha vida com tudo o que eu estou passando, eu falei, é Jesus me carregando e a comunidade. Daí eu disse a ele a importância da comunidade, a importância de você ter uma base, né? Porque quando um membro sofre, a comunidade toda sofre. E a comunidade toda se coloca em oração. E ele ficou surpreso. E eu fiquei surpresa por ele ficar surpreso. Porque você fala assim, nossa, né? Mas assim, eu vi que ele falou que ele
não se conformava de eu compartilhar toda a situação de dificuldade e ainda conseguir sorrir. E eu saí de lá edificada, né? Ainda mais por ele ter falado isso. Aí eu parei e falei, nossa, como é importante, porque nós somos uma família espiritual, né? Não é porque o fundador é meu irmão, não. O irmão Fernando também é meu irmão. Sim. Né? Nós temos, assim, a Thaís e o Fábio são meus irmãos. A outra tem o Tiago, a Joyce, né? Pessoas que não estavam desde o início, mas que hoje eu considero como irmãos. E é Deus que vai colocando essas pessoas na nossa vida. Né? Eu acredito que a comunidade de aliança também vive isso no dia a dia. Com certeza vive. A gente vê, estamos aí, né, com alguns membros da comunidade adoecidos, não é? Bastante. E não só membros, às vezes familiares, né? Sim. Então nós temos aí o caso da Sandra, que está com o seu esposo doente. Temos o caso da Evelyn, que está com a sua mãe doente, não é? A Cineide, a nossa irmã, né, que está adoecida. Como nós vemos a comunidade se mover para socorrer também, ajudar a socorrer a necessidade dessas pessoas, né? O Josué, que recentemente teve que passar por cirurgia. Então você vê que há um mover da comunidade em função também dessas pessoas, porque nós formamos uma família, é irmão cuidando de irmão. Sempre. Mas sempre. E o que é que nos constitui família? O carisma. Né? O carisma é um laço mais forte do que os laços de sangue. Não é? E é muito comum, é muito fácil analisar isso. Não é? E digo isso não como queixa, mas às vezes a própria história, né, faz com que a gente não tenha tanta proximidade assim com membros da nossa família como nós temos com membros da comunidade. Né? Como que a comunidade nos une, como que a comunidade nos solidifica, como o carisma nos une e nos torna responsáveis uns pelos outros. Nós encontramos dentro da comunidade pessoas que nós acabamos tendo mais afinidade, mais amor, por conta do carisma mesmo. Exatamente. O carisma nos aproxima. Exato. Não que nós somos uma comunidade perfeita. Não, tá? não. Falando não é que isso, todo vezes, mundo, né? nossa, que às sonho. vezes as pessoas estão ouvindo aí, idealizando. Nossa, não, nós temos muito problema, tá bom? Já estou avisando aqui, né, que nós temos falhas, nós temos problemas, nós temos limitações. A Dominus Salus tem muito a crescer, tem muito a melhorar, tem muito a amadurecer, tem muito a progredir ainda. Então nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos entraves, não é? Mas, como nós dissemos quando começamos, a comunidade está crescendo, ela está amadurecendo, né? Ela está nesse processo constante de caminhada para se configurar a Cristo. Crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Exato. Né? E a comunidade Dominus Salus, ela é conhecida também por ser uma comunidade que tem uma excelente base de formação. Quando foi que você percebeu que precisaria de toda essa bagagem, de toda essa formação sólida para que a obra não desmoronasse? Na verdade, nós fomos atingidos por uma formação sólida, e eu digo que se não tivesse sido essa formação, talvez hoje a comunidade não existisse. Eu digo talvez porque Deus tem os seus meios, mas humanamente falando, eu diria que a comunidade não existiria. Né? E foi quando nós tivemos a oportunidade de, há 25 anos atrás, 25 ou 20? 20, né? Agora eu não sei se é 25 ou se é 20. É, por aí. Né? Por aí, né, Fer? Não tem... Tivemos a oportunidade de irmos para o Rio Grande do Sul, termos a escola de formação para formadores. Então ali... Na Oasis. Exato, na comunidade Oasis. Ali nós começamos a tocar uma realidade mais profunda de formação que a gente nem imaginava que existisse. Não tinha ideia de que existia uma formação com aquela qualidade. Não, uma qualidade de uma formação que estava vindo de fora. De fora, não só de fora, porque era outra comunidade, mas o que a comunidade Oasis estava trazendo era algo que a Canção Nova tinha trazido de Roma, e tinha passado para comunidades mais antigas,
a Oasis era uma dessas e que agora a Unida Canção Nova estava promovendo a outras comunidades no Brasil, né? E nós tivemos a graça de fazermos parte da primeira turma que foi para essa escola de formação. Então, quando abriu a escola de formação, nós já conseguimos fazer a inscrição e aí viajamos 7 vezes para o Rio Grande do Sul para fazer esses módulos de formação. Então, fazendo esses módulos, se abriu na nossa frente uma espécie de leque, um vasto leque, que nós descobrimos que tínhamos ainda muito mais coisa para buscar, muito mais coisas a nosso alcance, que nós tínhamos que nos desdobrar para solidificar, regar, adubar a comunidade com essa formação, né, que a igreja nos oferecia e que nós desconhecíamos. Completamente desconhecíamos, né? Ora, nós provamos uma transformação na carne, né? Sim, foi gigante. Foi gigante, né? Então, a partir disso, chegamos a uma conclusão. Esse caminho não pode mais parar, né? Então, nós começamos a buscar e continuamos buscando. E ainda hoje estamos buscando, né? E não pretendemos parar. O quanto Deus nos der força, sabedoria, providência, porque tudo custa. Tudo custa. Né? Tudo custa. Né? Mas o quanto Deus nos der a graça de buscar, não só internamente, porque aquilo que é internamente transborda para o povo de Deus, nós sabemos isso. Quantos cursos hoje a comunidade oferece? Quantas pessoas atingidas por conhecimento que nós tivemos que investir um dinheiro grosso aí para adquirir esse conhecimento, muito. Não só para fazer cursos, mas também para comprar material, livros, gastar tempo para ler esse conteúdo, e não só ler, estudar mesmo, se dedicar ali horas do dia sobre aquele conteúdo, né, para poder depois se dedicar à formação do povo de Deus, né? Então, lá na escola de formação para formadores, nós tocamos a primeira realidade. Ali nós descobrimos que nós não poderíamos mais parar. E esse processo, ele continua até hoje. Então, veja, na comunidade hoje, como que isso acontece, né? Então, eu fiz filosofia, fiz teologia, o Fernando também fez filosofia, fez teologia, né? Hoje nós temos o Alex, o irmão Alex, que fez filosofia, mas já está no 2º ano. Aliás, esse ano ele está indo para o 3º ano da teologia. Nós temos o irmão Tiago, que está indo para o 2º ano de filosofia. Nós temos a irmã Helena com a irmã Jaqueline, que estão indo para o 3º ano de filosofia. Não é? Eu tive a oportunidade de ir para Roma estudar demonologia. O irmão Fernando está tendo a oportunidade hoje de fazer especialização em ciências da família. Não é? Eu tive a oportunidade de, o ano passado, fazer psicologia filosófica. Hoje, esse ano, estou me dedicando, aliás, desde o ano passado, me aprofundando nas questões da filosofia tomista, da psicologia tomista. Não é? Mas tudo isso em função do quê? Em função de uma formação interna mais sólida, mas também em função de um melhor atendimento do povo de Deus, para que o carisma, que não é técnica, que é graça, sim, ele possa chegar até essas pessoas com um entendimento melhor, com uma propriedade melhor, mais palpável, vamos dizer, com muito mais propriedade, com mais... Como que eu posso usar a palavra? Né? Vou dizer uma palavra antiga, com mais substância. Nossa, essa aí eu ia falar. Falei, com mais vou substância, falar, porque vai, né? Que, né, fica muito... Com mais substância, né? A essas pessoas, né? Esse povo de Deus que tem buscado e que tem vindo à comunidade, e um povo que tem vindo cada vez mais, né? O nosso espaço que a gente julgava tão grande, hoje já é está pequeno. pequeno. Já está pequeno, né? Mas é assim, a formação está prosseguindo dessa forma. E a comunidade hoje, ela dá formação também para outras comunidades, né? Sim, nós auxiliamos naquilo que for preciso em outras comunidades que nos procuram, né? São várias. São. Né? Algumas da diocese, outras fora da diocese de Jundiaí, né? Também grupos de oração, né? Pastorais, né? ECC, movimentos, grupos de jovens, né? Coisas que não estão diretamente ligadas à renovação carismática, né? Mas os diversos movimentos da igreja,
quanta coisa hoje a comunidade abrange com a A graça de agenda Deus, já né? está, assim, O gritando, ano né? mal começou Socorro. e a agenda já está esganada lá, né? Diante de todo o trabalho que tem pela frente. E tudo isso é consequência, é um transbordar do quê? De uma seriedade na vivência da vocação, né? De uma vida de oração que é vivida, que pode ser melhorada, mas que é vivida com propriedade, né? E dessa formação. Essa formação, é sobre ela que nós estamos falando, né? Essa formação que é contínua, que é permanente, que ela não pode... Nós não podemos chegar num ponto e falar pronto. Não, Né? nunca, né? Estou pronto, estou formado, basta. Né? Jamais. Sempre será um processo de crescimento, de aprendizado. E os frutos de todos esses estudos, de toda essa formação, já surgiram alguns livros. Surgiram vários, né? Surgiram vários. E tem coisa nova chegando por aí. Conta. Dá para Né? contar ou ainda não Dá pode? Dá para contar. Né? Vai entrar agora em processo de diagramação o livro Demonologia e Psiquiatria, né? Que tantas pessoas ajudaram. Aliás, essa semana eu recebi um e-mail de um padre, se eu não me engano, o Padre Mário, né? De Fátima, Portugal, Fátima. agradecendo, né, o livro que ele comprou, que ajudou ele é exorcista, né? Então, um livro que contribuiu, está contribuindo, porque ele ainda está lendo, para o ministério dele. Que bênção. Né? Então, temos também o Padre Pedro, né? O Padre Pedro Paulo, que Sim. sempre estou ali conversando com ele na medida do possível, que é exorcista da Arquidiocese de Florianópolis, né? Que de vez em quando a gente troca uma figurinha aí, né? De conversar, ele me manda algumas coisas, eu mando algumas coisas para ele, né? E às vezes a gente troca algumas situações, né? Ele já muito experiente na área de exorcismo. Conheci ele em Roma fazendo curso, imagina, os dois do Brasil vai se conhecer lá. Que coisa, né? não. E ele veio, né? Agradecer o livro. Né? Quando ele me viu, ele foi irmão. Né? Ele veio conversar comigo na hora, eu até fiquei assim, porque falei, quem é? Você falou, é comigo? É comigo, né? Comigo? O seu livro me ajudou. O seu livro me ajudou muito. Nossa. Né? Então, esse processo de formação que transborda em conhecimento e na experiência para poder atingir outras pessoas. Então, esse livro, Demonologia e Psiquiatria, ele está em processo de diagramação. Por quê? Porque ele praticamente dobrou o número de páginas. Então, ele vai ser relançado com conteúdo completamente revisado, ampliado, por causa dos novos estudos que foram feitos, né, para poder oferecer também uma gama de recursos para as pessoas que trabalham nessa área da cura e libertação, seja leigo, seja sacerdote, que trabalhe na área da cura e libertação ou diretamente no Ministério do Exorcismo. Certo. Já vão se preparando, hein, pessoal? O livro revisado em breve, né? Não tem ainda... Acredito que no primeiro semestre agora saia. Olha só, então vocês vão nos acompanhando aí nas nossas... Pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, porque nós vamos estar colocando sempre. Olha, o livro está chegando, dia tal, né? E lançando. Acredito também que terá um pré-lançamento aí, que nós fazemos sempre, né? Como foram feitos dos outros livros também. E vocês já podem estar pensando carinhosamente. Os livros da comunidade... pelo que nós observamos em muitos lugares, assim, de outros livros, tem um acabamento muito bom, muito bonito, e não tem a finalidade de ganhar dinheiro. Né? Nunca foi a finalidade da comunidade em relação aos livros. Foi poder passar esse conhecimento, então não tem um valor alto. Exatamente. Isso é importante. É importante Pode que os nossos irmãos saibam. Comparar com diversas editoras. Aí, esses dias aí eu fiquei meio escandalizado com uma situação, né? Eu comprei um livrinho de bolso que eu precisava para poder aprofundar os estudos da psicologia atomista. Uhum. Então, o livro ele tem mais ou menos 80 páginas e ele é assim, desse tamanho mesmo. Pequenininho. Ele cabe no bolso. Uhum. R$60. Senhor, né? Então, veja, se você pegar um livro do Padre Pio aí, Padre Pio e as Almas do Purgatório, que acho que é 10 vezes maior do que aquele livro, não é esse valor. Não. Entendeu? Então, o objetivo da editora Professio Fide é lógico, né? Tem um retorno para a comunidade? Tem. Mas ele tem um retorno para quê? Para que a gente consiga publicar outros livros, para ampliar o repertório de livros, né, como foi sendo feito ano a ano. Então, os livros de São Rafael Arnaz, o livro de São Manuel Gonzalez, né,
os livros sobre demonologia, sobre cura e libertação, São o Lançar e o José. Grito de Guerra, o Rosário com São José, né? O livro sobre o de oração, de cura entre gerações. Por entre gerações. Né? Isso. Todo esse material, o lucro, né, da venda desse livro, ele vai para a própria editora, que agora vai bancar o quê? A republicação do Demonologia. Do Demonologia. Estamos para lançar Psiquiatria. também esse ano um material joinha aí sobre Santa Terezinha, tá Oh. chegando, tá entrando no forno. O que vai pagar? O dinheiro da venda dos livros. Né? Então, é para ampliar o repertório e para que mais pessoas tenham acesso a esse rico material que é um verdadeiro tesouro espiritual. Já chegou até mim algumas perguntas, assim, de pessoas que falam assim, quanto a comunidade cobra para vir em missão na minha cidade? Quanto o irmão Fernando cobra, irmão? Nada. Nada, né? Irmão Alexandre, os membros da aliança, como que funciona isso hoje? Nada, né? Aliás, hoje não, sempre dentro Sempre, da comunidade, desde o né? início, né? Sempre foi assim. Quanto que é? Não é nada. Né? Vocês aceitam doação? Sim, nós aceitamos doações, porque a comunidade vive de doação. Mas jamais nós taxamos uma pregação e nem mesmo uma formação. Sim. Né? Quando nós somos chamados para ir num lugar, se é um lugar distante, como já aconteceu, Mato né? Grosso, Rio de Janeiro, Mato Rio, Grosso, tudo, né? Manaus, Roraima, o que nós pedimos? O valor do nosso gasto. Da passagem. Então, é a passagem, se for de carro, combustível, pedágio, se for de avião, a passagem aérea, não é? A nossa alimentação, a nossa estadia no local. Hospedagem, né? Né? Então, é isso que a comunidade pede. Né? E geralmente a gente pede o quê? Podemos levar o nosso material de livraria? Né? Podemos vender o nosso material, porque isso ajuda no sustento da comunidade. Né? E se a pessoa puder, se aquela equipe, aquelas pessoas, aquele movimento, aquele grupo que está realizando aquele evento puder fazer uma doação em valor livre para as obras de evangelização da comunidade, elas farão. Mas nunca é para mim, nunca será para o Fernando, nunca será para um membro da aliança, sempre será em nome da comunidade católica Dominus Salus, porque é para a obra, é para o sustento da obra. Mas nunca vocês vão esperar de nós ter um valor, né? Nem para dar um curso, né? Nem para dar um curso, né? Há tempos atrás aí eu dei uma aula magna, né? Para psicólogos e psiquiatras sobre demonologia. Quanto, irmão? Nada. Não, mas nesse meio se cobra, né? Não é nada. Né? Fizeram uma doação? Fizeram. Né? Mas eu pedi algum valor? Não pedi nada, né? Foi espontâneo. Né? Então, não cobramos, né? Porque Deus nos provê outros meios de sustento. Né? E se a pessoa também se vê em condição de ajudar, a equipe ajuda, quem chamou ajuda, enfim, e assim vai. Sim, e muitas missões, né, que a comunidade vai aqui mais próximos de nós, Sim. que quando nós chegamos lá tem 30 pacotes de papel higiênico para dar de doação. Caixas de leite. Caixas de leite. Sabe, sabão assim, em pó. nunca, então não sabonete. falta. É um jeito que o povo pode ajudar. Exato. Deus cuida, né? Não deixa faltar nada. Sim. E também acho que isso é fruto também do sacrifício que nós fizemos nos inícios. O irmão Alexandre falava sobre a formação. Imagina, lá no Rio Grande do Sul, nós iniciando aí, buscando, né, formação, e nós levávamos pacote de fita cassete, o irmão Alexandre ali Nossa, com um gravador, as fitinhas. colocava a fita cassete, colocava ali na caixa de som, deixava gravar, né, a pregação ali. Acabava o lado, tinha que ir lá virar a fita Corria, cassete. ficava olhando ali, né? E ouvíamos aqui a pregação com os irmãos de comunidade, com os outros formadores. Então, para nós, essa busca dos inícios de formação foi difícil, porque portas se abriram, mas outras estavam fechadas. Queríamos saber sobre estatuto, sobre regra de vida, sobre tantas coisas, né, sobre comunidade, e a gente não conseguia. Mas algumas nos ajudaram. Imagina, você olhava para uma comunidade Canção Nova, Shalom,
né? Usamos o livro Tecendo Fio de Ouro, né? Quanto Da foi Emir Nogueira, bom para nós, né? E hoje a comunidade tem uma estrutura de ter a sua própria formação segundo o carisma. Então, assim, a gente sabe o quanto é difícil ter isso, né? E poder hoje contribuir, imagina, uma realidade que na época era impensável você formar outras comunidades, porque nós precisávamos de ajuda, né? A gente precisava de ajuda. E hoje você poder ajudar na formação, contribuir, lembrando que tudo é mérito de Deus, não nosso. Então isso é uma alegria muito grande, porque nós somos igreja, né? Nós não estamos buscando carreirismo, né? Mas estamos buscando a evangelização. E se nós conseguimos esse material, se temos essas condições, vamos ajudar, né? Mas interessante que foi caminhando também, formação e vida. Foi formando a nossa vida. Sim. Né? Uma coisa que nunca faltou foi a alegria. Né? Até o irmão Alexandre brincava com a gente. Nós é pobre, mas é feliz, né? Então, até chorando a os gente dá risada, né? perrengues, quantos perrengues, né? Quantos momentos difíceis, mas há uma alegria diferente. Né? Nunca faltou nada. Imagina, nos inícios lá, né, quando pagávamos aluguel, que tínhamos só um sofá de 2 lugares, né, que tínhamos só doação de polenta, né, sempre polenta. Que, aliás, tem até hoje, hein? Graças a Deus. Né, mas não faltava alegria. Então, hoje, poder contribuir, para nós também é uma grande alegria, né? Com os livros, com a formação, né? Isso é muito gratificante. E nós temos os semeadores, né? Quem são esses semeadores, né? São as pessoas que mês a mês colaboram com a comunidade Dominus Salus. Tem pessoas que ajudam com R$5, pessoas que ajudam com R$50, dentro daquilo que a pessoa pode. Então, se você pode nos ajudar, se você tem condições, vai estar na descrição do vídeo também o meio de você se tornar um semeador para Dominus Salus. E vai ajudar muito, independente do valor que você possa contribuir. Exatamente. Às vezes a pessoa fala, eu posso dar tão pouco, eu tenho vergonha. Não, ajude, contribua. Né? Como a Tânia falou, nós temos hoje sócios, que nós chamamos de semeadores. Né? Que contribuem com R$5 por mês. Mas também nós temos sócios hoje que doam R$1.000 por mês. Entendeu? Cada um está dando o que pode. Sim. Né? Mas veja a beleza disso tudo. Né? Porque até o ano passado, para a gente ter um programa desse aqui, um Santa Prosa, nós estávamos gastando quanto de aluguel? 300 e alguma coisa, 350 para cada programa. 390, o último aluguel que nós pagamos. Esse podcast que você está assistindo hoje, ele está acontecendo numa sala da comunidade Dominus Salus. Esse estúdio aqui foi montado com a ajuda de quem? Dos semeadores. Sim. Não é? Com a ajuda de quem? De pessoas que compraram um número de rifa. A rifa que teve no Natal, não é? A rifa que vai ter agora na Páscoa. São pessoas que nos ajudam com 5, com R$10. Não é? E vamos supor, você está vendo esse microfone aqui, né, que eu estou falando. Um microfone desse custa mais de R$1.000. Né? Um microfone desse custa mais de R$1.000. Veja só. Né? Tem 4 aqui. Né? Porque como que nós conseguimos comprar? Conseguimos comprar porque Deus se fez providência através dos semeadores. Ou de pessoas que não são semeadores, mas que se dispuseram a comprar um número de rifa, ou fazer uma doação espontânea, uma doação esporádica, e que nos ajudou com tudo isso. Sim. Alguém nos doou essa TV. Sim. Não é? Essa iluminação que está aqui foi comprada com dinheiro de rifa. Essa mesa foi comprada porque alguém deu. Essa câmera que está nos filmando aqui foi comprada com dinheiro da rifa do Natal. Não é? Então veja, não é? Quantas mãos juntas, né? Quantas pessoas, uma foi dando a mão à outra, e as coisas foram se concretizando, e nós formamos uma rede de semeadores que nos ajudam, e nós oferecemos em troca a evangelização para eles e para outros, que pra nós não todos, sabemos, né? Aonde vai chegar. Não sabemos. Né? Não sabemos. Né? E Deus se faz providência através desses nossos irmãos e irmãs que mês a mês, na sua simplicidade ou na sua abundância, conseguem nos ajudar para mantermos a evangelização, pagarmos várias contas. Por exemplo, hoje na farmácia se gastou R$400. Né? Então, temos irmãos da comunidade que estão doentes, né? Temos irmãos que estão precisando fazer tratamento, precisou gastar. Da onde saiu esse dinheiro? De pessoas que um deu 5, outro deu 15, outro deu 50, somou, deu o valor, pagou a farmácia.
não é? Então, assim as coisas vão acontecendo. Certo. Em relação ao estúdio, né? Nós estamos lançando aí uma campanha de patrocinadores para o estúdio. Nós estamos numa cadeira de plástico, viu, gente? Ó, não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Cadeira de plástico, faltam as cadeiras, falta o ar-condicionado, a iluminação de cima. Aqui nós estamos, assim, literalmente cozinhando, né? Porque nós temos um ventiladorzinho. Falta comprar mais uma câmera. Então, como seria esse patrocínio? Se você tem um comércio, uma empresa, qualquer coisa, na verdade, menos assim coisas bares, assim nós evitamos porque nós, né, fica complicado. Evangelizamos, tiramos famílias e famílias do vício do álcool e não vamos fazer uma divulgação de um comércio que venda essas coisas que causam vício e estragam muitas famílias. Mas enfim, R$50 por mês pelo período de 1 ano. E com isso nós vamos colocando o link do seu comércio, o link da sua empresa, para que as pessoas vão também acessando e comprando aquilo que você vende. Exato. Então, se você quiser e puder nos ajudar, vai estar também na descrição do vídeo o telefone, o WhatsApp da comunidade. Entre em contato para que nós possamos, assim, terminar esse estúdio e trazer mais pessoas para cá também. Nós queremos trazer pessoas de fora, pessoas de outras comunidades, e para também juntos, porque as comunidades unidas, é uma união dos carismas. Isso potencializa e nós levamos a palavra de Deus a mais pessoas. Jesus entra na sua casa através de outros carismas também. Profissionais liberais, não é? Sim, Também podem médicos, psicólogos, dentistas, massagistas, tudo, massoterapeuta, fitoterapeuta, tudo. Enfim, né? Quem quiser divulgar os seus serviços, nós vamos divulgando durante os programas, né? Vamos anunciar mesmo no microfone, vai estar o seu link também aí disponível na descrição do vídeo e tudo mais, né? E você vai ser o nosso parceiro, a nossa parceira de evangelização, né? E sempre tem uma coisa muito importante que o Papa Paulo VI dizia, que quem ajuda uma obra financeiramente, essa obra que evangeliza, se torna evangelizador junto com aquele que evangeliza. Por isso os semeadores. Por isso os semeadores. Certo. E estamos aí caminhando para o final, né? Finalmente. Eu queria, assim, nesse momento, pedir a você que sempre interceda pela Dominus Salus, né? Para que nós continuemos fiéis, para que nós possamos nunca, nunca perder o foco, que é Jesus Cristo. Quero também pedir a você que, durante esta semana, ou até um prazo mais estendido, reze pela Canção Nova. Nossos irmãos estão sendo massacrados. Não é uma ação apenas física, não é algo humano, é uma ação diabólica. Reze pela Fundação João Paulo II. Monsenhor Jonas Abib tinha uma frase que marcou a minha vida. Aguenta firme, meu filho. E hoje, os nossos irmãos da Canção Nova estão vivendo o aguenta firme, meu filho. De lá do céu, Monsenhor Jonas Abib está intercedendo por eles. Mas vamos nos unir intercedendo também, na verdade? Com certeza. A Canção Nova contribuiu muito para a formação na Dominus Salus e acredito ainda. E acredito que para todas as comunidades, não só do Brasil, mas fora do Brasil também. Sim, quanto contato a gente já teve com a Canção Nova, agora em abril, né? A Verinha estará conosco aqui na nossa casa. Ah, vai ser uma alegria. Né? Então, esse vínculo, né? São carismas diferentes, mas somos irmãos. Sempre. Né? Somos irmãos. É o mesmo Cristo que nos une. Exatamente. Sim, foi uma pregação do Monsenhor Jonas que me encorajou a escrever a carta para iniciar. Tá vendo, gente? Ele dizia, quando Jesus voltar, eu quero estar no meu lugar. Independente de uma você música, esteja. inclusive. Sim. Ele, né? Então, uma música dele. Né? E um grande santo, sem dúvida alguma, né? Está no céu intercedendo por nós. Irmão Fernando, o que você teria como mensagem final para as pessoas que gostariam de conhecer a Dominus Salus, mas estão assim como você esteve, com medo? Não tenha medo. Coragem. Né? Eu já passei por isso e passamos. O medo ele é natural, mas não deve nos escravizar.
E algo que eu pensava sempre, né? Só eu posso saber sobre a minha vocação e dar essa resposta. Então, agende uma visita, né? Venha conhecer a comunidade. Todo mês nós temos o encontro vocacional. Agora, em fevereiro, nós vamos retornar ao encontro vocacional. Logo vai haver a divulgação. Você pode passar alguns dias aqui, conhecer aqui o nosso trabalho, conversar com os irmãos, as irmãs, os consagrados também da aliança, os oblatos. E a partir desse contato, né, quem ama quer estar junto. Né, quem quer descobrir a vocação precisa discernir. Então, esse discernimento é muito importante. Mas também algo essencial, oração. Rezar. Senhor, o que tu queres de mim? Qual é a tua vontade? E ter a coragem de ouvir. Né? Então, discernir esses sinais. Né? Se a comunidade é o seu lugar, isso vai te atrair. Por mais que você brigue consigo mesmo, mas aquilo vai permanecer. Então, por causa de Jesus, eu digo sim. E Ele me capacita. Não somos perfeitos para buscar a nossa vocação e ver a vocação, mas Ele é o perfeito. Né? E eu digo, né, você não vai se arrepender de dar a vida para Jesus. Então, hoje, eu não me arrependo. Né? E dou graças a Deus por ser Dominus Salus, por contribuir nessa obra para restaurar também o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Irmão Alexandre, o que você deixaria de mensagem para aquela pessoa ou aquelas pessoas que sabem que Jesus olhou para eles como um dia olhou para você e disse, você é o fundador, vem e segue-me, mas a pessoa está com medo de dar esse passo? Olha, vai com medo. Né? Vai com medo, porque foi isso que aconteceu comigo e foi isso que me disseram. Eu só estou passando o recado para frente. Tá vendo, gente? Não é? Quando foi para mim assumir essa posição da fundação, sim, eu também tive muito medo. Né? E, na verdade, eu resisti. Estávamos na Canção Nova, inclusive. Estávamos na Canção Nova, num primeiro congresso das novas comunidades a nível nacional. Exatamente. Né? Mas depois ainda, eu fui para a comunidade Arca da Aliança, em Joinville, conversar com hoje diácono Elias, na época ele não era diácono ainda, né, para buscar um consolo, para ver se ele me ajudava a escapar. Não é? E, na verdade, quando eu partilhei com ele de todo medo, né, ele disse assim, Alexandre, não adianta fugir, porque eu tentei fugir também e hoje eu estou aqui. Né? Então, sem chance, né? Se Deus lhe chama para algo assim, né, saiba, não é privilégio. Né? Uma vez, num programa da Canção Nova, numa entrevista, o apresentador perguntou para mim, o que é ser fundador? Né? E a única resposta que eu tive para dar foi, é carregar a cruz mais pesada. Né? Então, não é privilégio, é carregar a cruz mais pesada, mas não é carregar a cruz mais pesada sozinho. Né? É saber que você tem Jesus com você. Então, se Deus te chama, se Deus te pede, segue e deixe os mortos enterrarem seus mortos. Amém. Obrigada, né, pela presença de vocês dois. Acredito que foi muito edificante para mim e para os irmãos que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez peço, orem por nós, né? Não é fácil, mas nós temos que prosseguir, porque aqueles que desistem no caminho têm uma vida triste depois, não adianta negar, né? Quando Deus te chama para um carisma, Ele te chama desde quando você foi gerado. Ele não te chama a partir de 2025. Você já é. Eu sou Dominus Salus desde quando eu fui gerada, o irmão Fernando, o irmão Alexandre e tantos outros, né? O Tiago, o irmão Jefferson, o irmão André, que estão aqui por trás das câmeras, eles são Dominus Salus desde quando eles foram gerados. Fecundou, já era que Deus ali colocou a semente. É Dominus Salus, então não fuja. Não fuja daquilo que Deus te chama. Mais uma vez agradeço que você tenha ficado e já vou deixar um convite. No próximo mês, a nossa Santa Prosa será com o irmão Alexandre e com a irmã Michele, sobre a agenda anual da comunidade. Já vão preparando, né? Já vão preparando.
porque eles vão falar sobre todas as missões, pelo menos a irmã Michele já tinha me dito sim, espero que você não diga um não agora aqui, na frente de todo mundo, que mico. Intimação, né? Eu acho que ele não tinha sido avisado, eu acabei de avisar, né? Então, sobre todas as formações, tudo que já está agendado, você vai saber onde a comunidade está, como chegar até aqui, onde ir, né? Então, nós convidamos você para estar aqui. Vão acompanhando e nós vamos postando no Instagram, Facebook, YouTube e tudo mais que nós temos de redes sociais. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que você tenha um ano de muita graça de Deus. Que você possa, nesse ano, juntamente conosco, adentrar ao Sagrado Coração de Jesus e ter essa experiência de intimidade com Jesus. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família.